Boa noite. Eu sou Túlio Santos e novamente estou trazendo notícias sobre o auxílio emergencial 2021. Essa noite o ministro Paulo Guedes concedeu uma entrevista aos jornalistas em que indicava que o governo está sim estudando o retorno do auxílio emergencial para 2021. Entretanto, foi afirmado pelo próprio Paulo Guedes, em conjunto com o recém-eleito presidente do Senado, que o auxílio emergencial seria pago apenas para metade dos beneficiários do ano passado. Então, como ano passado o auxílio emergencial atendeu 64 milhões, é estimado que esse ano o auxílio emergencial restringe-se à faixa de 30 milhões de brasileiros. O valor ainda não foi definido, mas Paulo Guedes sempre insistiu na tese de R$300. Seriam então R$300 para os 30 milhões de brasileiros que não estão no Bolsa Família e que foram cadastrados no auxílio emergencial 2020. Agora, qual o critério para decidir quem entra e quem não entra, não foi especificado. Foram 64 milhões atendidos no ano passado, cerca de 70 milhões, porque tivemos pessoas que receberam algumas parcelas, pessoas que receberam outras, pessoas que contestaram. Então, não é um número fechado. O número 64 milhões não é um número fechado. Você tem uma cota extra até de pessoas que receberam em janeiro de 2021, até por terem entrado na justiça, por não terem recebido em 2020, ou por terem recebido com atraso. Houve vários casos aí que houve uma prorrogação para algumas pessoas. De qualquer forma, o valor seria de apenas R$300, valor insignificante, uma vez que os preços dos alimentos tiveram aumentos de acordo com a elevação do câmbio. O dólar tem aumentado, continua. Isso tem tido reflexos muito grandes nos alimentos e nos combustíveis. É complicado, o gás de cozinha está caro, o botijão está caro, a conta de energia elétrica está caríssima, a maioria dos reservatórios estão muito perto do nível crítico, a bandeira vermelha está acionada em boa parte dos municípios, a Covid está tendo um recrudescimento muito alto. Há 2 semanas que temos pelo menos 1.000 mortes por dia. A variante de Manaus é um perigo iminente. Nesse momento, Belo Horizonte está em lockdown. São Paulo, capital, está em lockdown. Apenas com abertura de bares e restaurantes nos fins de semana. Toda a região norte do país está começando a ter os mesmos problemas que Manaus teve, Rondônia, Pará, Roraima. Todos esses estados estão tendo muita dificuldade com a variante amazônica. Como já falado aqui, é uma derivada da B117, a variante que explodiu no Reino Unido. Então, essa variante cuja letalidade e transmissibilidade é muito maior, ela representa um risco iminente. Mas como as pessoas vão praticar um lockdown, se o governo não dá uma renda, mesmo que dê uma renda de R$300 para 30 milhões de pessoas, a partir de março, no mínimo, fevereiro já é um mês praticamente perdido, como é que fica a situação?
E os outros milhões que não vão ser atendidos? E as pessoas que estão fora do Bolsa Família, e o Bolsa Família é irrisório. Muitas vezes chega a R$ 120 ou menos. Como as pessoas vão sobreviver? A maioria das pessoas está vivendo de bico. O desemprego e o desalento estão quebrando recordes. Pô, vamos manter sempre a esperança. Pelo menos Paulo Guedes abriu uma janela. É uma janela estreita, mas é a janela que temos hoje. Já tinha sido avisado. Caso Arthur Lira e os candidatos pró-governo vencessem, tanto no Senado quanto na Câmara, a expectativa é que trabalhassem com auxílio emergencial abaixo de R$ 300. Se fosse oposição, talvez a oposição conseguisse impor novamente, se não os 600, pelo menos R$ 500, em um prazo organizado. Mas não houve. A gente sabe que a eleição na Câmara foi, no mínimo, conturbada. O governo gastou alguns bilhões para garantir a eleição, tanto de Arthur Lira quanto do presidente do Senado. Bom, nos resta continuarmos nos protegendo, utilizando máscara. Eu recomendo a todos, utilizem máscara de plástico. Aquela máscara de plástico como o de um apicultor, além da máscara de pano. Se forem utilizar a máscara de pano, não utilizem uma máscara de pano muito fina. Optem por máscaras mais grossas. Essa nova variação da Covid tem uma transmissibilidade muito grande. Usem luvas, se puderem. Se tiverem que sair, se tiverem que trabalhar, usem luva. Usem 2 máscaras. Ah, eu não quero chamar atenção. Melhor você chamar atenção do que você ser morto. A situação é gravíssima. A situação do país é a situação de guerra. Uma guerra contra o vírus, uma guerra contra a falta de fé. Vamos ter fé em Deus, fé no Criador de galáxias, não naquele velhinho de barba, não no tablet fantasiado. Vamos ter fé em Deus, aquele que criou não só o planeta Terra, mas toda a galáxia, todo o universo. Deus é maior. Passaremos por esta. O mundo já passou por pragas piores. Já tivemos peste bubônica, já tivemos varíola, já tivemos gripe espanhola, e o mundo continua. E vamos continuar. Nós brasileiros não desistimos nunca. O auxílio emergencial vai sair em março. Tenho esperança. Vai ser para uma parcela reduzida, 30 milhões de pessoas. Vai ser um valor muito baixo, R$ 300, mas vai sair. Fiquem todos com Deus e não desistam. Tenham fé. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Cuidem-se, estamos numa pandemia. Saiam de máscara, protejam-se e fiquem todos com Deus.